Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Neste sábado, continuar aqui com a nossa programação da semana, conversando e debatendo sobre diversos fatos que acontecem aí dentro da esquerda brasileira. E um desses fatos é a crise, né, que acho que toda vanguarda acompanha, né, debate sobre que o PCB está passando, né? Então, mesa de debates resolveu, né, conversar, né, com um lado aí do, digamos assim, que compõe aí a ala, né, não sei se é correto falar, do Comitê Central, né? E outro que nós vamos ir atrás, né, ainda que não conseguimos nenhum resultado pelo menos por agora, do chamado PCBRR, né, para entender aí, escutar as duas versões aí do, né, do de quem está passando aí por essa crise. Então, representando aí a ala, né, não do PCBRR, a ala do PCB, né, tradicional, convidei aqui o Mauriase, né, que já esteve aqui no Mesa de Debates, né, conversando, né, sobre outros temas e que vai conversar com a gente sobre isso. Lembrando sempre que o Mesa de Debates, né, não tem uma posição definida em relação, né, a esse tema, mas a gente quer escutar, né, antes de mais nada. Enfim, então, Mauro, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, olá, Guilherme. Prazer estar novamente aqui no Mesa de Debates. Eu sou Mauriase, sou membro do Comitê Central do PCB, eleito no 16º Congresso. Sou professor aposentado da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor convidado do programa de pós-graduação na PUC de São Paulo. Maravilha! Mauro, essa crise toda que o partido está passando começou como, né, na sua avaliação? Né? Qual que foi o estopim dela? Bom, o estopim dessa crise foi o fato de que membros do Comitê Central acabaram por externar uma posição nas redes sociais, atacando o Comitê Central como, vamos dizer assim, isso mais como um episódio que acabou acirrando uma contradição interna que já vinha se acumulando há um certo tempo, né, com uma série de críticas de um determinado grupo que se comportou desde o 16º Congresso como uma oposição renitente, né, não aceitou o resultado do 16º Congresso e tentou criar uma certa tensão para indispor a militância do partido com o Comitê Central. Isso aconteceu por conta de um episódio que, fora desse contexto, não seria um episódio que teria esta gravidade, não é? Que foi a participação de um membro do Comitê Central, o secretário de Relações Internacionais, numa reunião da Plataforma Mundial Antiimperialista. Posição essa que se chocava com a avaliação que o Comitê Central tinha dessa plataforma, né? Eu digo que é um episódio, até certo ponto, que poderia ter sido contornado, uma vez que a posição em si, substancial sobre a questão, havia sido definida pelo Comitê Central anteriormente. O ato em si da ida não representou a maioria, nem a posição mais consensual do Comitê Central, que foi reafirmada após o episódio, né? E o secretário de Relações Internacionais afastado. Então, isso não justifica um ataque ao conjunto do Comitê Central, né? Não é o caso aqui a gente detalhar, acho que está bastante explicitado nos documentos do partido, que a Plataforma Mundial Antiimperialista é uma iniciativa de um conjunto de forças de esquerda, né, que nós acompanhamos. Ela não é nenhuma instância, uma entidade, uma frente em que se adere ou não adere,
né? Coerente com as nossas resoluções de acompanhar o movimento internacional dos trabalhadores. Na perspectiva anti-imperialista, nós acompanhamos a plataforma, nosso secretário-geral acompanhou a reunião em Caracas, e uma vez compreendendo um pouco mais o caráter dessa plataforma, no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, nós achamos por bem não participar, apenas observar à distância essa plataforma, né? Aproveitando uma reunião do Partido do Trabalho da Coreia do Sul, nosso secretário estando em Seul, contra a vontade do Comitê Central, participou da atividade da plataforma e por isso foi advertido e afastado. Isso não levaria a maiores consequências do que aquela que ocorreu. No entanto, o ex-secretário político do PCB colocou nas redes sociais públicas uma crítica que extrapolava o próprio fato em si, né, acusando o partido e o Comitê Central de rasgar as resoluções do 16º Congresso, de ter atuado fora do que estava definido pelo Congresso das nossas relações e da política internacional do partido, acusando duramente não só o secretário de Relações Internacionais, como o conjunto do Comitê Central, com argumentos muito falaciosos. Algumas pessoas do Comitê Central reproduziram esse texto e amplificaram o ataque, né? Isso levou, portanto, num primeiro momento, uma advertência àqueles que haviam publicado esta polêmica por fora das instâncias do partido, e advertimos um dos membros do Comitê Central que há bastante tempo havia transformado as redes sociais em tribuna de debates pública, né, das questões internas do partido, sendo, portanto, afastado do Comitê Central para que ele pudesse fazer uma autocrítica, que reconhecesse seus desvios. Ele não só não fez isso, como após a decisão do Comitê Central, abriu publicamente a divergência, acusando o Comitê Central e amplificando as acusações ao Comitê Central, que a gente pode, daqui a pouco, conversar um pouco mais sobre o teor, né? Por isso, ele acabou por ser expulso. Nesse contexto, a reação a essa ação do Comitê Central, uma ação disciplinar, normal, que acontece, né, e que foi desenvolvida dentro de todas as normas das nossas resoluções, ficou evidenciado que isso era só um pretexto para abrir uma cisão pública, criando uma crise e oferecendo a essa crise uma solução oportunista, né? Qual seja, você cria a crise e vende a solução para a crise, que seria a convocação de um congresso extraordinário. Veja bem, nós fizemos o 16º Congresso há bastante pouco tempo, né? Tiramos uma direção, elegemos uma direção que, inclusive, contemplava este grupo, né, na participação no Comitê Central. Reafirmou as resoluções, reafirmou nossa linha de ação, nossa forma de organização, que não estava sendo respeitada por esse grupo, consolidando, assim, algo que nossas resoluções proíbem de forma taxativa, que é a formação de uma fração, né? Para que você e os nossos ouvintes do mesmo debate compreendam, né, o funcionamento do PCB. É amplo e livre o debate de ideias, de divergências, né? Isso é fundamental para a própria constituição política da organização. Mas, uma vez, isso não significa a consolidação de divergências em correntes internas, em frações permanentes, né? Ou seja, no processo do debate no Congresso, é livre a formação de movimentos de opinião que concordam com determinado tema, que se dissolvem em seguida para discutir outro tema, né? E, principalmente, uma vez eleito o Comitê Central, não há maiorias e minorias, não há posições derrotadas que sobrevivem dentro do Comitê Central com organização própria, com finanças, com a política de formação, com política de arregimentação própria, né? Como este grupo ficou comprovado que fazia. Portanto, como desdobramento dessa crise, e até pela evidência de que era muito mais do que uma divergência sobre um episódio da política internacional, que rapidamente se resolveu, é bom que se diga, fica evidenciado que havia aí um movimento de disputa clara do partido por fora dos métodos estabelecidos, né? E por isso este grupo
foi desligado do partido e formou uma outra organização, chamada RR, né, que de forma oportunista tenta capturar o nome, os símbolos do partido, gerando aí uma confusão e uma desinformação, que é uma das principais armas dessa crise interna. Entendi, Mauro. Mauro, essa ala, né, que você coloca, fala que houve um expurgo, né, de alguns setores divergentes do PCB. Eu gostaria que você rebatesse essa argumentação, né? Houve, né, um expurgo, uma expulsão em massa de forma antidemocrática ou não? Não, de forma alguma, né? Quem foi expulso, na verdade, por esse processo de crise, formação de um grupo fracionista, foi aquelas pessoas que, evidentemente, estavam associadas a essa ação fracionista no Comitê Central. E um membro, ex-membro do Comitê Central, que por divergências bastante antigas, né, havia se colocado em confronto com o Comitê Central e acabou sendo um protagonista desta forma de ação divisionista. E isso soma 5 pessoas. Não é? Esses foram, de fato, expulsos do partido. Mas uma vez que a reação destes expulsos foi abrir, né, uma convocação, e aí entra um elemento muito difícil nessa luta, porque é a utilização das redes sociais, né, com toda a deformação que isso implica. Né? Isso acabou gerando ou provocando um movimento profundo de desconfiança de setores do partido em relação ao Comitê Central. O Comitê Central reagiu a isso pelos canais que lhe cabe, né, comunicou às direções regionais, comunicou aos militantes, todo o procedimento do processo de afastamento, os motivos, as provas, etc. Né? O que não chega nesse ambiente aí das redes sociais, criando aí um certo tumulto. O que ocorre, para que se possa entender, é que a forma de reação daqueles que foram desligados foi criar uma nova organização chamada Reconstrução Revolucionária, tentando capturar e se apropriar de um movimento que não é nem pessoal, nem de grupo, mas é do coletivo, do conjunto do partido, que é da Reconstrução Revolucionária, que o Comitê Central e o conjunto do partido estão profundamente comprometidos. Não é? Isso faz com que você tenha o seguinte situação fática colocada. Né? Na medida em que eles conformam uma nova direção e fazem um chamamento a esta nova organização, aqueles que aderem a esse manifesto, a essa organização, né, conscientemente, acabam por desligar-se automaticamente da organização anterior. Né? Existe um dispositivo, que é bastante autoevidente, que você não pode ter um pertencimento simultâneo a 2 organizações. Você é um militante, um quadro do Partido Comunista. O Partido Comunista é um partido leninista, né, um partido que tem uma estrutura de organização de quadros e cujo pertencimento é uma adesão consciente ao programa, o respeito às instituições do partido, seu regimento e etc. Na medida que você adere a uma outra organização, você é desligado. Então não houve nenhum processo de expulsão em massa, houve realmente aqueles que, concordando em grande parte, induzido por mentiras, isso que eu queria depois conversar com você, Guilherme, quais são os argumentos, né, para que isso não fique apenas numa discussão da forma. Né? Todos que foram desligados tiveram a opção de ficar no partido, né, na medida em que apoiam o chamamento do 17º Congresso por fora das normas estabelecidas, reproduzem as críticas feitas ao Comitê Central, né, mesmo depois de toda a informação que foi dada, é uma opção desse quadro, desse militante, de aderir a uma nova organização e, portanto, é desligado dos quadros do PCB. Mauro, antes da gente entrar nesses argumentos, né? Na verdade, assim, eu vou falar uma coisa que passou uma impressão para mim que tá de fora desse processo todo, né? Eu particularmente acho, né,
que alguns setores, né, que estavam, né, no PCB, né, e aqui acho que eu não tenho problema de citar o nome aqui dessas pessoas, porque já foram a público, né, leia-se aí Jones Manuel, eu vejo que eu via que esses setores parecia que tinha vida própria, né, dentro do partido, né, eles atuavam, né, nas suas redes sociais, tinha vida própria e estavam, muitas das vezes, estavam a linha política, tava a linha ideológica ainda por cima, né, para setores de militantes de massa. Você acha que isso, né, foi um problema, né, esses setores aí ter uma vida própria partidária? Porque a impressão que me passou, né, que esses setores tinham vida própria, que o Comitê Central, né, acho que, né, não sei se é o termo correto, fazia vista grossa em relação a isso, e, né, se fortaleceu a ponto, né, de fazer o que fez, né. Eu gostaria que você dialogasse com essa minha observação. Precisa fazer uma consideração preliminar, né, Guilherme? Veja bem, não há nenhum centralismo teórico no Comitê Central, nem no Partido Comunista Brasileiro, né? Ou seja, o direito de opinião, o direito de debate, de afirmar posições políticas e teóricas, né, é livre, né? Assim como é impossível que a gente, nas diferentes inserções do partido, né, possa ter um grau de controle que seria muito mais burocrático do que, de fato, político, né? Então, isso não é um problema, né? Isso é, inclusive, parte constitutiva daquilo que nós consideramos como centralismo democrático. A questão preocupante nesse sentido é uma vez que determinados temas passam por nosso processo de discussão e na nossa instância maior, que é o Comitê Central, e chega-se a uma posição, né? Nesse sentido, a gente tem o princípio da unidade da ação, né? Então, vários quadros no partido têm uma autonomia no sentido da sua prática política, das suas percepções pessoais, né, da sua concepção de mundo, etc. e tal, dentro daquilo que a gente considera o campo da esquerda, dentro daquilo que a gente considera os valores que nos unificam e a prática que nos unifica, que é de ser comunistas, né? Então, tensões que possam acontecer sobre posições, sobre afirmações, ou sobre determinadas ações, são resolvidas no nosso campo político, né, pela prática da crítica, da autocrítica, da construção coletiva, do aperfeiçoamento das nossas instâncias. Isso não é um problema. Quando você fala que tem vida própria, isso é que foi o que foi constatado, não é? Quer dizer, uma coisa é você ter uma prática coerente com o conjunto de nossas resoluções, nossos princípios, nossos valores, e divergir. Isso é perfeitamente normal e até benéfico para a organização. Mas você ultrapassa isso quando você, primeiro, transforma certos valores, certos fatos, certos argumentos em arma de disputa política, inclusive nominando pessoas. Por isso que eu vou evitar nominá-los, não é? Você tem razão, se tornaram públicos. Mas isso é algo que nós criticamos nessas figuras, e por isso, né, o indicamos como oportunistas. Porque uma vez discutidas as coisas no partido, o que existe é a posição do partido, né? Não interessa nominar nem deixar público, né, figuras internas no partido que defenderam essa ou aquela posição, não é? Porque isso é exatamente um instrumento de queimação, um instrumento de agitação política, de quem visa, por vias escusas, né, chegar à direção do partido, e não aprofundar o debate, né? O que existe são posições, o que nós discutimos são posições. Quando você fala da vida própria, isso acabou ficando configurado, né? Por quê? Porque tem uma certa constituição de uma posição que eu vou insistir, é mentira, né? Não existe, ao meu ver, versões, né? Existe, nós não somos pós-modernos, né? Nós não acreditamos em narrativas, né? Nós acreditamos que existe uma verdade, né, que está aberta ao debate, que podemos estar errado, né,
mas temos convicção de que alguns elementos que foram propagandeados para atacar o Comitê Central eram mentiras. Isso se cristalizou mais do que simplesmente uma fração temporária para disputar o Congresso. Isso cristalizou em uma rede própria de comunicação, né, de troca de informações, de inclusive vazamento de informações do Comitê Central, mesmo da Comissão Política Nacional, para fora disso, e muitas vezes tornando isso público. Vou dar só um exemplo para que você tenha ideia da gravidade disso e de como esses métodos rompem não só nossas resoluções, não é uma questão burocrática, rompe nossa tradição, rompe nossos valores. Né? Certo ser, né, que participa desse processo e ganhou notoriedade nele, além disso ser um meio de vida, né, porque uma vez que monetariza seus canais, ele vive disso, ele expõe nomes do Comitê Central. Ora, a legislação eleitoral proíbe que determinadas categorias profissionais tenham filiação partidária. E ele expôs membros do Comitê Central que participam de categorias profissionais que proíbem isso, colocando em risco o emprego dessa pessoa que está sofrendo um processo administrativo. E ele publicou o nome e a foto da pessoa numa rede social, né, para fazer a luta política interna. Assim como nomeou vários membros do Comitê Central com acusações, ilações, calúnias, né, que dentro de um processo interno de discussão você pode responder, mas que num processo desse fica muito mais no nível da agitação por meios que até bem pouco tempo eram próprios da extrema-direita, né? Quer dizer, tanto eu, outros membros do Comitê Central, fomos vítimas, agora recentemente, a Sofia Manzano, né, de campanhas de ataque da extrema-direita, fundada em calúnias e mentiras, e isso causou profundos transtornos, não só políticos, como muitas vezes pessoais para as pessoas. E, de repente, a gente vê o mesmo instrumento sendo usado por esse grupo. Então, não é o fato de ter posições divergentes ou posições que possam ser polêmicas, né? Isso acontece. Lógico, não pode ir ao ponto de destoar ou defender contrariamente ao cerne do que é a política do partido. Porque o partido é uma adesão voluntária de pessoas que concordam com uma linha, com uma estratégia, com uma tática, com uma resolução, né? E, portanto, as divergências devem ser direcionadas ao saudável debate interno e não instrumentalizadas para uma luta política interna visando deslocar do Comitê Central aquilo que foi legitimamente eleito no Congresso. Mauro, agora falando aqui em alguns argumentos, né, que eu escutei, né, em relação à postura, né, dos setores que estão ainda do PCB, né, principalmente aí do Comitê Central. Um desses argumentos, eles falam que o Comitê Central ele está negando, né, o leninismo, né? O que acho que é bem complicado, né? Porque aí é uma opinião pessoal minha, né? Tem aí certos setores que rompeu aí que saiu do PCB que também não sabe muito bem o que é leninismo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão, né? O Comitê Central do PCB, o PCB reivindica Lenin? Qual que é essa conversa aí, né? Eu vou incluir isso, né? Eu quero dizer para você 3 blocos de argumentos, né? Inclusive para chegar a uma conclusão, partilhar com você essa conclusão nossa, de que a substância de um debate político, de fato, não ocorreu, né? Isso porque o argumento dos fracionistas se centram em 3 blocos de argumentos que são, cada um deles, comprovadamente mentirosos, falsos. Então vamos lá, por partes. Primeiro argumento é o que discutimos, né? O Comitê Central teria operado um rompimento com as resoluções do partido no que tange a política internacional. Isso é falso, né? Como eu disse, o episódio em si não significou em nenhum momento uma reavaliação e muito menos uma reversão das decisões tomadas em Congresso, que são, fundamentalmente, as seguintes,
né? Quer dizer, o Partido Comunista atua no interior do movimento comunista internacional, que é plural, variado e muito pouco homogêneo, né? Mas atuamos aí na perspectiva, inclusive, de fortalecer e reconstruir um movimento comunista internacional cuja tradição nós nos filiamos. Segunda linha de ação da política internacional do partido é que dentro desse movimento que não é homogêneo, nós nos identificamos com um bloco de partidos e organizações que tem na sua ação política uma clara delimitação de políticas de conciliação de classe, de reformismo, etc. Não é? Então você tem aí uma ação prioritária diante de um certo bloco, que nem sempre é fixo, né, porque as coisas mudam, né, mas uma inserção geral no movimento. O princípio que nos move aí é do respeito. Não é? Nós não temos o direito de nos imiscuir na política de outros partidos. Nós respeitamos. Não é? E esse respeito implica em divergir naquilo que a gente considera que seja divergido. Isso em nenhum momento foi rompido. Né? Isso em nenhum momento foi rompido. Quer dizer, a ilação de uma das figuras de proa desse movimento, né? Infelizmente um ex-secretário-geral do partido, é que isso indicava claramente um deslocamento da política internacional em direção a um bloco, né, de conciliação de classes, desligando-se ou rompendo de um bloco mais à esquerda, né, aquilo que se situava ou que se alinhava mais às nossas formulações. Então, isso é, em poucas palavras, Guilherme, mentira. Né? Isso não ocorreu. A posição majoritária do Comitê Central antes e depois do episódio continua a mesma e continua essa, que está expressa em nossas resoluções. A segunda formação tem relação com isso que você falou. Né? Quer dizer, no próprio texto de crítica a esse episódio, né, afirma-se que isso se dá porque formou-se no Comitê Central uma maioria antileninista. Né? Ora, por que essa afirmação é feita? Bom, primeiro, deve haver algum critério que, no âmbito do partido, nós não reconhecemos, de validação de quem é e quem não é leninista. Isso faz parte de uma certa tradição que, inclusive, nós somos muito críticos, né, de um marxismo dogmático, de um marxismo que se apresenta como definidor da verdade e que, portanto, todos aqueles que não concordam com a linha dogmática se tornam antimarxistas, né? Essa questão não é verdade. Todo o Comitê Central eleito no 16º Congresso é formado por comunistas e a posição do nosso partido é que as principais referências, tanto teóricas como aquilo que organiza a nossa ação na luta de classes, na perspectiva de transformação, se fundam no marxismo e na obra de Lenin. Né? Isso não tem a menor dúvida para ninguém que faz parte do partido, eu diria, e muito menos daqueles que estão nessa posição de responsabilidade, que é ser membro do Comitê Central, posição que foi declinada por esses membros. Né? O que ocorre, né, que foi instrumentalizado? O que existe no Comitê Central, e que está longe de ser uma posição de conjunto do Comitê Central, ou mesmo em uma parte significativa, né? É um questionamento que surgiu há muito tempo, numa conferência de organização, da crítica a realizar a identidade entre essa nossa base teórica e política, de Marx e Lenin, do marxismo e do leninismo, com uma certa versão disso na experiência soviética, né? Como essa sendo o critério de verdade e o gabarito pelo qual se julga quem é leninista. Isso é uma crítica histórica, isso está no processo de desestalinização desde épocas da década de 50 no Partido Comunista Brasileiro. Né? Só que isso, né, acaba gerando, ao nosso ver, certas tensões desnecessárias, né, porque ninguém está fazendo nenhuma crítica nem a Lenin, nem a seu pensamento, e muito menos ao marxismo e ao leninismo como organizador da nossa prática e das nossas formulações. Isso foi instrumentalizado de maneira muito vil e oportunista, né, para atacar pessoas muito mais pelo o impacto simbólico que isso viesse a ter do que a questão concreta e real da disputa que estava isso envolvido. Né? Eu posso afirmar para você e para aqueles que estão nos ouvindo que o Partido Comunista Brasileiro é um partido marxista e leninista.
E todos os membros do Comitê Central concordam com isso. E têm visões diferentes dentro disso que representa tanto o marxismo como o leninismo. Porque o que está nas nossas resoluções é que esta base não impede de reconhecer a vasta e rica contribuição de um conjunto de marxistas dentro desse campo, não é? E não mais aquela tese que durante muito tempo orientou os partidos comunistas de uma doutrina oficial, né? De um dogma, e sim de uma perspectiva aberta, crítica, reflexiva, que é marxista e é leninista. Isso se associa também, ainda nesse bloco, a uma mentira de que isso se dava pela uma composição social do Comitê Central. Que o Comitê Central tinha esse desvio, segundo os nossos detratores, anti-leninista, uma vez que ele era tomado por segmentos pequeno-burgueses, que o partido estava dirigido pela pequena burguesia. Ora, isso é não só mentira, né, mas uma ofensa aos quadros que compõem o Comitê Central. O Comitê Central, para que todos entendam, é uma composição indicada pelo Congresso, né, de tarefas importantes para a condução da vida do partido e reflete na sua composição a variedade social de origens e pertencimento de classes diversas. Dizer que o Comitê Central é, no seu conjunto pequeno-burguês, é desconsiderar que lá há operários da construção civil, né? Existem trabalhadores de diferentes segmentos dos serviços, da produção, da área do serviço público. E o que há de comum entre todos estes membros do Comitê Central é que são comunistas e têm uma posição revolucionária. Né? Identificar isso, né, serve apenas para mirar e personalizar certas pessoas, indispô-las com a base do partido, para fazer uma luta fratricida que nós estamos vendo. É desrespeitoso e não é verdade. Outra coisa é que origem de classe não garante nada, né, Guilherme? Nós sabemos disso, já tive a oportunidade de fazer boas discussões teóricas aqui nesse espaço, né? Nós temos um presidente da República que é um operário, ou foi, né? E se aproxima muito de uma... fica aquém, na minha modesta avaliação, fica aquém até de uma visão social-democrata. Ele se orienta para uma posição pequeno-burguesa, ainda que seja por origem proletária. Então, isso não quer dizer nada, isso é mais uma falácia e uma mentira. Terceira mentira, que a gente pode, nas outras perguntas, avaliar um pouco melhor, é que essa inflexão internacional, expressa pela formação de uma maioria antileninista fictícia e inverídica, né, que reflete uma posição de conciliação de classes pequeno-burguesa, é, na verdade, o que preparava o partido para uma inflexão à direita na política nacional. Certo? Isso também, em poucas palavras, é, para que todos entendam, mentira. E veja, é a minha visão sobre os fatos. Vamos aos dados objetivos, quer dizer, o partido... todo o processo de sua reconstrução revolucionária, se demarcou por uma clara e precisa crítica à estratégia democrática popular, à conciliação de classes. Fez isso e faz isso. A posição nas eleições de 2022 foi de lançar candidatura própria, criticando isso e explicitando a nossa divergência em relação a esse campo. No segundo turno, por unanimidade, a não ser que um desses oportunistas agora venha dizer o contrário, mas uma política extremamente coesa, a votação em Lula no primeiro turno foi uma votação para derrotar o bolsonarismo, e junto com ela uma explicitação política evidente das diferenças e da nossa avaliação, que a volta de Lula seria, inclusive, aquém daquilo que o primeiro ciclo de governo petistas exercia. E durante todo esse processo da eleição do Lula para cá, temos assim, constante e sistematicamente nos opondo às políticas de conciliação de classe. Né? O Comitê Central tem a responsabilidade de fazer isso dentro de uma análise de conjuntura, coisa que os oportunistas que vivem, né, de luta interna não têm. Mas a gente vai fazer avaliação, correlação de forças e vai dosar o termo dessa oposição. Mas em nenhum momento se quedou qualquer dúvida que a nossa posição era à esquerda e era de oposição à conciliação de classe. Então, esses são os três pilares dos argumentos que se fundam, como a gente pode ver, em mentiras. Se isso é verdade,
A pergunta é: qual é o conteúdo político dessa divergência? Quando você fala, as pessoas foram afastadas ou expulsas por divergências. A minha pergunta, que foi feita olho a olho no Comitê Central, é: qual é essa divergência? Certo? Porque essas três não se sustentam. Então, qual é verdadeiramente a substância da divergência política entre o grupo divisionista e o Comitê Central, o partido? Queria deixar claro aqui, Guilherme, na sua pergunta, que não existe o grupo do Comitê Central. Depois a gente pode discutir isso em algumas, se for interesse para você, do que ocorre hoje dentro do partido, né? O que esses senhores mobilizam, né, e o que é o partido. Porque um dos argumentos dele é que se formou essa situação inconciliável, que só um congresso pode resolver, porque existem duas facções em luta, né? Duas frações, a fração do Comitê Central e a deles, que se arvora em ser representante do partido ao arrepio de todas as resoluções e do resultado do próprio Congresso. Mas não existe isso, existe o partido, né? O Comitê Central tem muita divergência entre eles. Aquilo não é fração nenhuma. Não se formou uma fração no comitê, porque não existe fração de maioria, né? Existe aquilo que foi indicado pelo Congresso e existe aquele que divergindo disso, formaram uma fração. Perfeito, ô Mauro. Você abriu espaço aí para o flanco, né? Para várias conversas, várias discussões, né? E uma dessas discussões que eu acho que precisa ser feita, né? Você falou aí da visão leninista como uma visão tipo de aceitar, né, a história oficial apresentada pela União Soviética, né? Aí uma pergunta mais complexa que eu queria fazer aí para você, né? Qual é, né, o balanço que, né, que o PCB, né, você falou que não existe aí fração de maioria, faz em relação né, à União Soviética, né? Qual que é o balanço, né, que vocês fazem em relação a esse tema, né? E eu gostaria que você entrasse um pouco mais por que essa história oficial, né, da União Soviética não pode ser considerada aí um representante, o baluarte aí do leninismo. Veja bem, as nossas resoluções dão conta de que nós fazemos parte de um movimento comunista internacional. E esse movimento comunista internacional tem na Revolução Russa um dos seus pilares fundamentais, né? Isso, para nós, independente da concepção partidária ou não, né, é o que nos faz compreender esta história como nossa história, certo? Então, nós não nos colocamos na posição crítica e reflexiva, seja de qualquer neutralidade científica, seja do ponto de vista político, fora dessa história que nós consideramos como nossa. O segundo aspecto é que, considerando essa história como nossa, consideramos os seus erros e seus acertos, certo? Não dá para a gente fazer parte dessa tradição e, ao mesmo tempo, falar: eu faço parte dessa tradição, mas não reconheço isso como meu, né? Porque os erros são essenciais para que a gente possa, compreendendo-os, corrigir, né? Buscar formas alternativas e ser político que possa se manifestar de forma diferente daquela que julgamos errada, né? O terceiro aspecto, que eu acho que é uma evolução do Partido Comunista, é que certos temas históricos não são passíveis de decisão política, são problemas teóricos, problemas de avaliação histórica. Nós não estamos aqui votando no Comitê Central ou num congresso se aquilo que ocorreu no passado foi certo ou foi errado. Isso é tema de estudo, isso é tema de reflexão, né? Nós estamos convencidos que a história da Revolução Russa é a nossa base sobre a qual a gente pensa o processo de transformação social, né? O que a gente acumulou como crítica no sentido marxista da palavra, de incorporação e negação em patamar superior, é que esta base histórica não pode ser considerada como um modelo a ser seguido, né,
prática nefasta na nossa história passada, né? Nós não pensamos a revolução como uma sequência de modelos certos e errados que a gente assume como um e acaba abrindo a guerra contra os outros que de nós divergimos, né? Tanto a experiência soviética como a experiência chinesa, como a experiência dos movimentos revolucionários na África, como a Revolução Cubana, que nos é muito cara, como todos os processos de luta no século XX, né, são base para uma rica experiência da qual a gente tira nossos ensinamentos. O elemento crítico é um elemento de debate profundo. Por que a transição aberta, em 1917, né, cristalizou-se numa forma tanto política, econômica, que acabou por desviar-se daquilo que é o projeto teórico, político e emancipatório que o marxismo apoia e atua politicamente, né? Na consolidação de um Estado que apresentou problemas na sua mediação entre a expressão política da classe e a própria classe, e que conduziu, num certo momento histórico mais recente, a uma reversão dessa experiência, né? No desmonte da União Soviética, com consequências muito complicadas para o conjunto do movimento revolucionário mundial. E nós temos que compreender isso e buscamos compreender isso de forma teórica, né? Especificamente na questão do leninismo, que é o que você pergunta, né? O José Paulo Neto, nos diferentes momentos do seu estudo, na sua crítica ao stalinismo, na sua reflexão sobre marxismo e reificação, alerta, né, que aquilo que se expressava na forma do pensamento da Segunda Internacional, um pensamento determinista, um pensamento que levava ao reformismo, né, se distanciava do método marxista por uma série de vetores, e que aquilo que se constituiu como pensamento oficial da União Soviética, né, buscava encobrir essa reapresentação de um conteúdo determinista, positivista, sobre um dogma daquilo que ele convencionou chamar de marxismo e leninismo, né? Essa que é a polêmica. A polêmica, no fundo, é uma polêmica historiográfica do papel que teve um pensamento oficial e os efeitos que isso teve na experiência socialista soviética e o impacto que isso teve no movimento comunista internacional. Essa é uma discussão que a gente tem e que a gente tem bastante carinho por ela, porque sabemos que dela dá para se tirar uma série de consequências práticas importantes, não é? Como negação de um método político. Não é? Método esse que eu, particularmente, vejo nos oportunistas e fracionistas, né? De dogmas, de questões de que todos os meios são válidos, de personalizar as questões para atacar não a posição da pessoa, né, mas a pessoa e, a partir daí, sequestrar a própria posição dela, coisa que estamos vendo hoje na luta interna. Em linhas gerais, é isso, Guilherme. Mauro, uma das questões que eu preciso tratar aqui, né, que particularmente talvez possa ter relação nesse debate todo, é em relação à postura que, né, os companheiros do PCB tomaram nas eleições da POSP, né, da unidade classista, que eu, né, particularmente achei bastante equivocada, né, e conversando em off com alguns membros aí do RR, né, também compartilharam dessa crítica, que foi aí o PCB se lançar na chapa 1 da Maria Isabel de Noronha, né, que é a conhecida Bebel. Qual que é o balanço que o PCB faz em relação disso, né? Porque eu particularmente, né, assim como eu tenho várias críticas a esse setor aí, né, que, né, né, que saiu, né, do PCB, eu também tenho crítica em relação a isso, né, né, dessa postura do PCB, que eu achei bastante errada. Isso nos permite refletir sobre decisões políticas, né? Eu, como afastado da discussão do movimento docente em São Paulo, né, da disputa da POSP, não tenho os elementos para
chegar nos argumentos que foram usados para tomar uma decisão ou criticá-la, né? Isso cabe aos militares que estão lá justificar. Mas veja, todo partido que está inserido em movimentos concretos, e nós estamos, né, tem que fazer avaliações e tomar posições. E essas posições que se tomam não são em si mesmas certas ou erradas. O que vai demonstrar a justeza ou não disso é o processo que se segue. Não é? Então, é natural que depois de uma situação concreta, a gente possa avaliar se ela foi a melhor posição ou não, e aí corrigindo nossa prática política para frente. Quando isso ocorre fora, né, de um contexto de fracionismo, né, os próprios erros políticos nos ajudam. Né? Eu mesmo, dentro da minha trajetória anterior no PCB e depois da minha reintegração, tenho algumas divergências sobre decisões tomadas. Disciplinadamente as acompanhei. Né? Isso não impede que, uma vez depois, passado o fato, a gente possa avaliar, voltar sobre ele e avaliar se foi errado ou não. Pode ser esse caso, não estou dizendo que é, Guilherme, porque realmente não tenho as informações para afirmar nem que sim, nem que não. Mas pode ser ou não esse caso, mas eu tenho vários outros da nossa história que eu estou convencido que erramos. Tanto da nossa história enquanto partido, né? Veja, toda a minha reflexão hoje sobre estratégia, sobre como eu compreendo a formação social brasileira, se choca com a maneira que o PCB nos anos 50 fazia. Né? Isso não tem problema nenhum. Né? Portanto, errar não é um pecado político, desde que você consiga compreender quais eram os argumentos que te levaram ao erro e aonde que eles estavam equivocados. Agora, quando isso acontece num contexto de disputa política interna, você potencializa isso para atacar os outros, não é? O que é extremamente perverso e, na minha concepção, absolutamente contrário aos valores daqueles que, pelo menos, querem se julgar comunistas. Não é? Então, uma direção pode errar e acertar porque faz, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático disso para você entender no contexto dessa divergência. O centro de vários dos argumentos está na relação do partido com os coletivos, certo? E foi nossa convicção, desde a nossa conferência de organização até nossas resoluções congressuais, que os coletivos assumiriam um determinado papel, seriam muito importantes, né? E que deveriam ter uma autonomia relativa. O que significa? São organismos do partido, dirigidos pelo partido, mas que têm na sua prática política o espaço necessário para atuar, compreender e formular políticas, desde que dirigidas pela linha e reforçando a linha do partido, uma vez que são coletivos do partido, coletivos partidários. Um dos eminentes membros dessa aventura fracionista se colocou veementemente contra essa autonomia, muitas vezes contra a própria existência dos coletivos. E agora, né, diante de problemas na execução desse trabalho, se arvora em defensor dos coletivos contra o Comitê Central, exatamente afirmando aquilo que na disputa interna ele negava. Né? Ele pode dizer, não, eu amadureci e mudei de posição, é saudável, né? Mas evidentemente que não é, né? Porque conhecemos muito bem as convicções que movem determinadas figuras e sabemos que essas mudanças assim, surpreendentes são muito difíceis de acontecer. Então, a prática política, seja na organização dos professores, seja na organização de qualquer setor, pressupõe uma direção que avalie as condições, as alianças e tome uma decisão. E depois é obrigado, né, a refletir sobre os erros e acertos. Mauro, entrando aqui nas perguntas finais da nossa entrevista, né? Esse setor, né, reivindica, né, um 17º Congresso do PCB, né, como forma de solucionar, né, a crise que o PCB vive. Eu gostaria de saber, né, por que para você esse 17º Congresso não faz sentido e quando que um partido, né, que se reivindica leninista, que se reivindica marxista, deve chamar um congresso? O que é um congresso, né, partidário?
Nossa forma de funcionamento, né, que consolida o partido através de células, com direções regionais, que não tem uma organização cartorial, né, tem uma organização de inserção dessas células e dos militantes e quadros em movimentos orgânicos da classe, que faz um nexo com a classe trabalhadora nas suas diferentes formas de existência através de coletivos, né? Tem instâncias que precisam constantemente estar avaliando a política e colocando ela em prática, né? Essas instâncias são as direções regionais, o Comitê Central, as diferentes secretarias, né, que atuam nesse sentido. Quem define a política que será seguida por isso é o Congresso, né? Então, o Congresso é um momento de grandes definições com uma validade maior, não é? Veja, a gente definiu, por exemplo, uma crítica ao democrático popular e uma compreensão do caráter do capitalismo brasileiro e, coerente com isso, uma estratégia. Isso não vai mudar porque o governo Lula agora resolveu nomear um ou outro ministro, né? Veja, nós temos uma crise, por exemplo, nas universidades, de financiamento, de perda de autonomia, né? Isso exige posições, por exemplo, daqueles militantes, ao contrário da arrogância dos fracionistas, que são professores e que são sindicalistas, né? Não são acadêmicos, né? Não são comentadores da luta de classe como muitos deles. São pessoas que estão inseridas na sua categoria, organizam sua categoria. Ora, isso implica em debates sobre a conjuntura, sobre perdas salariais, sobre alianças que devem ser feitas para garantir, por exemplo, o caráter autônomo e combativo do Antissindicato Nacional. Estou dando esse exemplo porque é o campo onde eu atuo. Ora, isso não implica em mudanças significativas na forma de organização, no desenho da estratégia e das definições mais amplas. Isso cabe ao Congresso. Assim como cabe ao Congresso eleger, né, a direção. Por quê? O que isso nos protege enquanto organização? De que esse fluir no cotidiano da luta de classes não seja uma inconstância total, provocando a cada minuto uma crise, né? Que você tem uma direção eleita e legítima. Isso será alterado? Será, a partir do momento que num congresso se faça um balanço do trabalho da direção e se renove a direção. É bom que se diga que o atual Comitê Central do Partido Comunista é profundamente renovado, muito renovado, certo? Ora, então, não tem muito sentido chamar para resolver uma disputa interna um congresso. O que nós temos estabelecido e que está em curso e foi boicotado pelo atual grupo fracionista, é um processo que nós chamamos de conferência política. O que é a conferência política? Entre um congresso e outro, nós temos que avaliar se é necessário um ajuste na prática do partido em função das resoluções, inclusive apontando limites das resoluções. Isso cabe a uma conferência política, seja do ponto de vista político propriamente dito, seja do ponto de vista organizativo. A própria conferência de organização, que indica a ideia da formação dos coletivos, que posteriormente foram aprovados em Congresso, se deu uma espécie de conferência disso que eu estou falando. Está marcada uma conferência política. Estas divergências, ainda que eu insisto, não sejam divergências políticas, são divergências de disputa de aparato, né? Podiam se expressar, caso houvessem, na conferência. Então, por que chamar um congresso? E aí vem o caráter que acho que identifica essa força como oportunista, não com uma adjetivação no sentido de desqualificar, mas no sentido de nominar aquilo que de fato é, né? Por quê? Porque quando se chama o 17º Congresso, primeiro, se chama para resolver uma crise, que eu vou insistir para você, não é uma crise do PCB, é uma crise criada pelos oportunistas. Então, é vender uma solução para um problema que eles criaram. Segundo, a forma de chamamento do Congresso para eles é uma forma de conseguir o que não conseguiram no 16º. Por quê? E aí vem um dado informativo para você e aqueles que se interessam por esse momento meio conturbado, né? O Congresso é um congresso dos quadros do Partido Comunista Brasileiro. E há uma diferença na composição do partido e dos coletivos. Por quê? Porque o coletivo é um elo de ligação do partido com segmentos de massa e segmentos sociais importantes.
na juventude, na classe trabalhadora, nas mulheres, nos negros, na luta LGBTQI+, né, na área da cultura e outras, assim como as frações de saúde, de educação e etc. Nessa ação dos coletivos, é necessário que essa prática seja feita com membros do partido e com a direção do partido, mas que envolvam pessoas além dos próprios quadros partidários. O que foi a nossa decisão e que nós praticamos, certo? No entanto, quando você faz um congresso, o congresso é daqueles que são do partido e não dos coletivos considerados. Porque, inclusive, aquele que atua no coletivo atua por um tempo, pode se aproximar do partido, e esse é o nosso desejo, e se tornar um quadro do partido. Mas ele pode se aproximar para uma luta concreta, na luta das mulheres, na luta do movimento negro, na luta sindical, e pode se distanciar, porque ele não tem nenhum elo, nem de obrigação, né, nem de centralismo, porque ele não é um membro do partido. Portanto, o Congresso é feito com os quadros do partido. Qual é a proposta oportunista desse grupo, né, fracionista? Que o Congresso seja chamado com todos os militantes do partido e coletivos. E aonde que reside a mágica, né, na cabeça doentia dessas pessoas? É que eles querem pegar um setor que eles controlaram, inflaram intencionalmente, né, inflaram não para o crescimento, né, da UJC ou do coletivo de mulheres, mas inflaram na perspectiva de se fortalecer para a disputa interna. E querem que essas pessoas participem do Congresso, para reverter a maioria que não tiveram no 16º Congresso, num Congresso espúrio chamado fora de hora. Vai ter a conferência política está sendo chamada, vai ser precedida de um amplo debate, todos aqueles, inclusive aqueles que não se associaram a esse coletivo divisionista, estiverem ainda dentro do partido, poderão fazer todas as críticas que lhe parecerem pertinentes, né? E será chamado o 17º Congresso no tempo estabelecido do 17º Congresso, que não é agora. Não tem sentido a gente paralisar todo o partido para uma luta interna e cair num jogo que eles acham que só eles são espertos, né? Eles acham que vão fazer uma proposta dessa, o Comitê Central, pressionado pela crítica que eles criaram, vai ceder e entregar a direção a ele. O Comitê Central tem a responsabilidade, entre um Congresso e outro, defender o partido. O partido está sendo atacado, nós estamos defendendo. O debate que interessa, que não é político, né? Eu vou insistir nisso, porque se fosse político, tinha dúvida sobre a estratégia, sobre a tática, sobre a forma de organização, né? E nenhuma dessas questões se aparece e se apresenta. E quando se apresenta, são espúrias, né? Quer dizer, falar que o partido está à direita e eles são uma ala esquerda é em cima de que formulação estratégica? Qual é a formulação estratégica deles? O partido tem um desvio antileninista, mas um dos personagens divulgados aí como expressão do que seria uma estratégia para o Brasil é o Brizola. Eu realmente não sou tão leninista como o Brizola, né? Então, essa discussão não tem sentido. Há uma crítica à nossa formulação estratégica, qual é? Isso pode ser discutido na conferência política, que acerta nossas formulações. Há críticas que são pertinentes do nosso funcionamento. Nós erramos muito nesse funcionamento, erramos porque atuamos, né? Erramos porque na operação prática dos coletivos, do movimento sindical, o partido cresceu, colocou questões novas, né, que determinada forma de direção não conseguiu acompanhar, vai precisar se corrigir, vai precisar fazer autocrítica, e nós vamos fazer isso dentro do processo normal do partido, que é a conferência política, e que é o Congresso, quando for seu tempo de realização normal, né? O 17º Congresso é uma jogada, é uma chantagem, né? E é uma manobra para tentar disputar o nome do partido. O partido tem 101 anos, não vai cair no infantilismo desse, está preparado para defender o partido, suas instituições, e eles vão criar uma nova organização, o que eu desejo sorte. Vão precisar, porque começaram muito mal.
Pois bem, Mauro, vamos aí para as tuas últimas perguntas, né? Uma coisa que particularmente me chamou a atenção nessas críticas e que eu, né, fiquei, né, bastante incomodado, fiquei meio incomodado, né? É aquela parte que você fala que o PCB está tomado aí por acadêmicos, né? Eu fico me pensando, Mauro, qual que é a importância de ter gente, né, que esteja ligada à academia, mas não somente, né, preso aí na Torre de Marfim, né, que é a academia, mas também ligada aí às lutas, né, na formação teórica, na formação política partidária, porque, né, sem, como diria o velho Marx, sem teoria não há praxis revolucionária, né? Ó, veja bem, isso vira e mexe reaparece nas... Opa, perdão. Vira e mexe isso reaparece na história do partido, na origem, lá atrás, nos anos 20, ainda se teve uma fase obreirista, né? Uma crítica que acabou atacando, e de forma muitas vezes injusta, intelectuais importantes do partido, né? E que são essenciais na nossa Constituição, como o próprio Otávio Brandão, Astrogildo Pereira, etc. Isso não é estranho, né? Isso vira e mexe aparece. Na atual crise, vamos lá, eu mesmo sempre insisti numa crítica a um academicismo estéril, né? Um academicismo descolado da realidade da classe, né? Isso que você chamou de Torre de Marfim, que a gente conhece muito bem. Agora, veja bem, o que são os intelectuais e os professores universitários do partido? São intelectuais de respeito no mundo intelectual da esquerda, né? E que muitos pagaram um preço alto por essa identidade comunista nas universidades. Não só no período duro que nós passamos anteriormente, como agora. Para quem acha que a universidade, né, é esse cenário idílico, né, de defesa de qualquer coisa, nunca pisou numa universidade real. Não é? Isso não existe. Então, é excelente para um partido ter intelectuais do gabarito que o Partido Comunista conseguiu atrair. Isso foi essencial no momento da reconstrução revolucionária para a respeitabilidade do partido, né? Para retomarmos uma respeitabilidade que é uma característica do PCB. O PCB sempre teve uma conexão com a intelectualidade, com os artistas, né? Com o pensamento crítico da sociedade. Isso é muito bom, e isso foi um trabalho do partido. Isso não foi algo que caiu no colo do partido porque intelectuais desceram do seu pedestal e foram lá ungir o partido de legitimidade. Isso é trabalho. Isso é trabalho de organização dos intelectuais, professores, acadêmicos do partido na luta política cultural. Né? Mas todos, eu vou frisar isso, né? Todos os professores universitários que atuam no Comitê Central são sindicalistas, pertencem a uma unidade de base do seu sindicato, seja na estrutura do ensino privado, seja no ensino público, estadual ou federal. Todos participam ativamente do movimento de organização desse segmento. São trabalhadores e são comunistas. E são formuladores, o que contribui para a qualidade da formulação. É só os Isso é uma caricatura que não cabe, né? E que é desonrosa. Não são os intelectuais acadêmicos do partido que formulam. A formulação do partido é uma formulação coletiva que resulta da interação de formulações teóricas e de ações práticas. Quem formula no partido são os quadros do partido. Eu convivo há bastante tempo no Comitê Central para saber da importância e da riqueza de camaradas no Comitê Central que são operários e que contribuem decisivamente para a carne das formulações. Né? Assim como eu sei da importância do trabalho cultural, do trabalho artístico, né? Do excelente trabalho, por exemplo, do Comuna que Pariu, na nossa célula de cultura, que eu procuro sempre que possível atuar e contribuir. Né? Isso só pode enriquecer o partido. A caricatura do acadêmico que controla por cima e dá carteirada, dialoga com o outro lado com certo ressentimento de determinados setores,
né, que encontraram aí um preconceito para atuar. Um comunista não pode atuar com base em preconceitos, né? Então, que se faça a crítica do conteúdo. Aonde está errada esta ou aquela formulação expressa por essa ou aquela pessoa, não fazendo essa discussão personalizando, mas trazendo para o conteúdo substantivo dela, né? Aonde que esse debate foi feito? Não, ele estoura nas redes sociais na forma de uma queimação, na forma da mobilização de um estigma, né, que não tem correspondência na prática. Veja, existem distorções no mundo acadêmico, sem dúvida, e eu sou o primeiro a denunciar isso, né? Existem posturas arrogantes, existem, não são só de acadêmicos, né? Arrogância é um mal que assola vários elementos, e isso é um problema que tem que ser enfrentado. Tem mandonismos, tem práticas de direção que não são aceitáveis, né? Tem setores que são muito avessos à crítica, tudo isso faz parte do partido e precisa ser enfrentado. Mas isso não é privilégio de um segmento profissional, não. Não é. Né? A arrogância, o personalismo, o colocar seus objetivos pessoais acima do partido, né? Coisas bem típicas de um tipo de consciência pequeno-burguesa, pode se expressar nas figuras mais proletárias que você pode encontrar, como os exemplos históricos estão cheios, né? Eu, na minha parte, tenho muito orgulho do Partido Comunista Brasileiro, nesta fase da sua existência, ter atraído para os seus quadros intelectuais respeitados, intelectuais consistentes e que ajudam de forma significativa a compreensão do Brasil, da formação social brasileira nas diferentes áreas da sua atuação, não é só na teoria social, não, em todas as áreas. Isso só nos deve levar a um sinal de respeito e orgulho do partido ser capaz de atrair isso e ter uma respeitabilidade no campo da academia, da produção do conhecimento. Mas os intelectuais do partido não fazem trabalho acadêmico no partido, não. Os intelectuais do partido organizam a classe, a partir do setor mesmo estão organizados, o que não é um problema para quem não tem setor nenhum de inserção. Esses que vivem na superestrutura da agitação e da luta interna não precisam organizar categoria nenhuma, só precisam mobilizar e manipular bases para a luta interna. Mas para quem é um comunista, que atua no seu segmento profissional, que tem que atuar seu sindicato na base, né, esse é aquele que constitui aquilo que nós chamamos de intelectual orgânico. O único intelectual que nos interessa é aquele que é da união do pensamento crítico, reflexivo, marxista e leninista e a classe trabalhadora, na fusão disso numa praxis revolucionária e numa praxis de emancipação da classe trabalhadora. Né? O resto é caricatura, é agitação para a luta política interna, que infelizmente tem uma eficiência na mobilização, mas os efeitos são nefastos. Perfeito, Mauro. Vamos aqui para a última pergunta aqui da nossa live, que até extrapolou um pouquinho aí do tempo, mas a conversa está boa, né? É que em relação, né, ao fato de vários nomes, né, do comitê central, né, ter sido divulgados, né? E eu particularmente acho que isso é um grande problema, né? Se eu tiver a oportunidade aí de fazer essa mesma entrevista, né, que eu tô fazendo com você, com alguém do RR, né? Vou fazer questão de perguntar, né? Porque é o seguinte, imagina, porque além de expor, né, essas pessoas aí, a questão de emprego e tudo mais, né? A gente sabe que a gente vive uma conjuntura complicada aí da extrema direita, né? Uma conjuntura que, né, que pode que de perseguição política muitas das vezes e que a gente não tá, né, separado aí dessas possibilidades, né? Como que você vê essa questão, né? Você concorda comigo, né? Porque eu achei bastante complicado esses nomes terem sido divulgados assim a esmo. Vamos lá. Eu vou. Não sei se você vai conseguir entrevistar algum dos RR, né?
Eles estão muito ocupados no trabalho de luta interna e estão muito pouco preocupados com o debate político real. Mas eu vou aqui adiantar um argumento deles, né? Saímos para fora, fomos obrigados a tornar pública essa questão porque os canais internos estavam obstaculizados, travados e impedindo a efetividade desse debate. Nós estamos falando de um partido que acabou de fazer um congresso, que essas questões, porque elas mudam, né? Elas têm esse caráter rotativo, porque a forma é que mais interessa e não a substância, mas tudo foi discutido no congresso. Nós temos uma conferência política marcada, certo? Você tem a vida interna do partido, você tem canais de comunicação no partido em que essas divergências podem se expressar, né? Isso eu falei no começo e volto a dizer aqui, né? Você pode estar descontente com a direção que tem, mas é a direção que foi eleita no Congresso, uma direção legítima que inclusive os incluía. Então a primeira crítica que a gente faz é que esses senhores, né, essas pessoas do grupo oportunista, não se portaram como dirigentes, né? A palavra leninista virou vazio, porque não foram, na prática. A sua prática foi antileninista, na medida em que atacaram o partido publicamente. Né? Poderiam divergir e deveriam divergir, porque esse não só um direito, é um dever de um dirigente, quando discorda, expressar. Eu mesmo e todo mundo no Comitê Central expressamos por vários momentos divergências nos espaços que cabiam. Não é? Sempre tiver muito cuidado disso. Agora, há uma regra, né? Não é só uma regra, é um valor. Nós somos um coletivo dirigente de um partido de perspectiva revolucionária, um partido que almeja uma revolução socialista. Nesse sentido, dentro dos limites do nosso tempo, onde tudo é muito público, certo? Nós temos que ter certos cuidados de segurança. Eu dei um exemplo, né? Esse responsável botou a foto e o nome de alguém que vai sofrer processo administrativo na sua vida profissional pela infantilidade dele. Agora, como é que eu entendo por que isso foi usado dessa forma? Né? Primeiro, porque para a manipulação política, para manipular uma insatisfação na base, eu preciso criar um inimigo. E é fundamental para essa tática torpe personalizar o inimigo. Né? Então não basta dizer que existe um segmento antileninista no Comitê Central, é preciso nomeá-los e apresentá-los. Né? Eu vou usar um preconceito já existente, um preconceito contra, né, intelectuais, contra professores. Né? Por exemplo, esse preconceito é o preconceito que diz aí que a gente só merece 1% porque somos uma elite do funcionalismo público e não devemos ter aumento de salário. Né? Quer dizer, esse preconceito que está ali na base do senso comum pode ser mobilizado para fins da luta interna. E foram. Não é? Para isso era preciso personificar. É nefasto e é trabalho de policial. Quem faz isso é uma prática policial. É uma prática de atacar um partido comunista expondo sua direção. Né? Você mesmo falou, certas distorções já vinham acontecendo há muito tempo. E em nenhum momento no Comitê Central ou na vida partidária, estas distorções foram combatidas expondo as pessoas. Inclusive esse serzinho rei nas redes sociais, né, que tem opinião sobre tudo, vários dos problemas que ele criou para o partido jamais foram expostos como ataque pessoal a ele. Em nenhum momento, mesmo em discussões duras, mesmo em discussões profundas. Mas como a gente não deve esperar dos outros, né, aquilo que eles não podem dar, ele não foi capaz de aprender com esse processo e realizar uma luta política nos termos da luta política. Ele teve que trazer para a questão pessoal, ele teve que trazer para a questão da exposição de quadros e, inclusive, como eu estou convencido, manipulando mentiras. Não é? É mentira que o partido tem problemas? De forma alguma. Temos enormes problemas, tem enormes distorções, muitas das quais é um processo longo de enfrentamento e que nós já conseguimos avançar muito. Nós estamos falando de um partido centenário que tinha uma posição, no mínimo, muito problemática sobre a questão das mulheres, sobre a questão da população negra, muito mais ainda sobre a questão LGBT.
O Partido Comunista hoje é um partido que tem um coletivo LGBT comunista. É um partido que tem um coletivo de mulheres. É um partido que tem um coletivo que atua na cultura, organizando numa perspectiva não dogmática, né, numa perspectiva comunista na área da cultura, assim como no movimento negro, no movimento de mulheres, no movimento LGBT. Só que isso não caiu do céu, como certas juventudes arrogantes imaginam. Isso é trabalho. Isso é muito trabalho e enfrentamento de resistências, né, que foram vencidas pelo trabalho político, pelo convencimento, pela organização, pela regimentação para o partido e não para a fração. Esse é o método que nós consideramos o método comunista e que vamos continuar. Eu só queria dizer, por fim, que o Partido Comunista já passou por várias crises dessa e sobreviveu e sobreviverá a essa. O Partido Comunista é só um. É esse. Né? Existem comunistas fora do partido e nós respeitamos todos. Esses companheiros que agora se desligam do partido, né, e que vão aventurar-se numa nova organização, vão ter que ganhar nosso respeito. Certo? Porque, por enquanto, atuam de forma extremamente desonrosa com a própria história do partido e com a própria história de alguns deles. Né? Mas na política ninguém guarda rancor, principalmente no campo da esquerda. Se eles constituírem uma organização, nós desejamos sorte, eles expressem na sua prática política e nas suas formulações o que eles estão arvorando ser, e nós vamos dialogar no campo maior da luta de classes. Mas o PCB é o PCB, é sua direção, ela é eleita em congressos, ela respeita o trabalho de base. E eu queria dizer que, além, né, da aparência borbulhante dessa bolha das redes sociais, o que é preciso entender é que a estrutura do partido, os diretórios regionais, a maioria dos coletivos e dos membros dos coletivos está com o partido. Certo? Atrás dessa borbulhante sensação de duas alas, existe, na verdade, um partido que tem uma trajetória e continuar, e um grupo dissidente, que se distancia dele, como tantos outros já fizeram na história. Certo? Aí cabe a qualquer militante consciente, como nós temos orgulho de tê-los no Partido Comunista, avaliar politicamente a situação e tomar suas decisões. Eu espero que ela seja tomada na substância da política, e não movida por mentiras, ilações, invencionices e recursos nefastos que não deveriam caber numa luta entre comunistas. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer primeiramente a participação do Mauro Iazzi pela conversa, né? Lembrando sempre, né, que o Mesa de Debates está aberto, né, para poder, né, receber alguém aí do reagrupamento revolucionário, da reconstrução, né, reagrupamento é outro grupo, né, político, da reconstrução, né, revolucionária, né, dessa ala aí que rompeu com o PCB, para escutar o que os companheiros também têm a dizer sobre essa crise, né, para se dar a versão deles, né. Até agora a gente não recebeu, né, nenhum, né, retorno, né, embora, né, eu tenha ido atrás aí de várias pessoas. E, né, agradecendo aqui ao Mauro pela participação e pela conversa também, né, que foi muito boa. E, Mauro, passa aí a bola aí para você fazer as suas considerações finais. Obrigado, Guilherme. Nós já temos aqui sempre um prazer participar aqui na mesa de debate. Estou convencido que, assim como a gente sempre fez, também vai fazer com esse episódio, né? O que nos interessa é politizá-lo, tirar daí ensinamentos, tirar compreensões e esclarecer, né? Infelizmente, as redes sociais, contemporaneamente, criaram um método político, né, que é um método de divulgação em massa de informações que dialogam e mobilizam preconceitos e senso comum
sem que isso venha junto com argumentos, com formulações, etc. Né? É muito estranho que quem se considera à esquerda do PCB acha que o PCB erra na crítica à estratégia democrática popular, né? É muito sectário nisso, ou que tem certas veleidades desenvolvimentistas, né? Ou que tem como padrão de organização a liderança populista. Tudo isso seria muito rico se fosse discutido internamente no PT, né, que é um partido de tendências, que é um partido que tem essa abertura e que tem, na verdade, essas concepções que queriam se impor ao partido. O partido tem sua resolução, tem sua política, tem sua estratégia e está convencido dela. E, felizmente, tem quadros que o defendem. A maioria do partido, nos mais diferentes estados, nas suas direções, nas suas células, que estão diariamente se manifestando, uma vez compreendendo a situação e as suas determinações a favor do partido. Insisto, não é a favor do Comitê Central. O Comitê Central não é uma posição nessa briga, não. O Comitê Central é a direção legitimamente eleita do partido, né? Eles são os RR, sabe? A gente não fala que eles são PCB-RR, porque PCB somos nós, né? O PCB não é uma sigla que pode ser puxada para fora a veleidade de quem quiser, né? Ele é uma organização centenária, com história, com formulação, com coerência e com uma direção legítima, né? Quem não concorda com isso, boa sorte na construção de uma nova organização, né? Que terá sua própria história. A gente espera que eles também alcancem os 100 anos, só que nós já vamos ter 200, como eles fizerem isso. Grande abraço para você, para todo mundo que nos escutou, teve paciência. Eu espero ter podido esclarecer alguma coisa nessa confusão, né? Grande abraço para todos vocês. Então é isso aí, Mauro e ouvintes. Mais uma vez aqui agradecendo ao Mauro Iazzi, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí os nossos vídeos, entrevistas, matérias, programas aí que nós gravamos. Também segue a gente no Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF, né? Nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado, então é para a gente fazer as nossas atividades, né? Que nós fazemos, né? Fazer as nossas coberturas, né? A gente precisa aí dessa ajuda financeira aí de vocês, ouvintes. E também, né, para a gente poder expandir, né, o mesa de debates, né, conforme que deve ser. E também, né, quem puder, colabore aqui com o Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. O Padrim é outra plataforma, né, de financiamento, né, que você pode ou contribuir com qualquer quantia ou até mesmo com certos presentes também. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e fui.